canal Teologia Aprenda Mais. É uma satisfação estarmos aqui nesse canal para estarmos conversando, nesse colóquio, nessa reflexão teológica, E de já eu convido para que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like, e compartilhar os nossos vídeos, Tem os nossos vídeos aí sobre bibliologia, sobre respostas apologéticas que está na nossa playlist aí, sobre muitas coisas que eu tenho gravado, sobre sábado, sobre que Jesus errou, sobre se Adão e Eva foram salvos, Então tem muitos vídeos já gravados, que já está até fugindo a memória também. Hoje eu quero estar gravando um vídeo, que traz o título, traz a temática, bem polêmico também, que está nos nossos meios teológicos, que está em debate, nas academias, nas universidades teológicas, que sempre foi um debate, desde a época dele até o nosso tempo, até porque ele morreu em 1930. Ele morreu em 930 a 931, mais ou menos isso, 930, antes de Cristo. É o rei Salomão, o rei Salomão, o grande rei Salomão, o grande sábio Salomão, e da descendência de Davi, da casa de Davi, filho de Davi, Então a pergunta básica é essa, sem muito arrodeio, Será que Salomão foi salvo, Eu não estou colocando aqui como Deus, eu não sou Deus, eu não prestaria para ser Deus. Claro que eu acho que nem você também não presta, Porque é uma missão muito difícil. Essa missão é só para Ele, que em essência é puro, tem os atributos incomunicáveis, naturais, que é onipotência, onisciência, onipresença. E como eu não tenho esses atributos da divindade, então o que a gente pode estar pensando e analisando dentro do texto bíblico, claro, dentro do texto bíblico, dentro da Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática, procurando uma melhor chave hermenêutica, a hermenêutica, a ciência da interpretação bíblica, procurando extrair o melhor do texto, dentro da lei do contexto, que é a exegese. Então vamos pensar, a pergunta é essa: será que Salomão foi salvo? Então vamos ver alguns textos bíblicos, Não vamos passar além do labirinto, ou então ir além das escrituras para não cair no labirinto, Então vamos trabalhar o que está nas escrituras, até porque tem aquela fala, aquele, sempre que se diz o adágio teológico, nós só vamos pensar o que está escrito, o que está escrito. Então Salomão, o rei Salomão, cometeu muitos pecados. Isso está bem registrado na Bíblia, sem sombra de dúvida. Mas o seu erro fatal foi buscar poder, sucesso, riqueza e prazer sensual, que o levou até a idolatria. É isso que foi terrível na vida do rei Salomão. Salomão fez aliança iníquas com nações pagãs, como Tiro, Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 9, versículo 10 e 14, Ele fez aliança com o Egito. Está registrado lá no início de 1 Reis, capítulo 3 e 1. E dentro do capítulo 10, versículo 28 de 1 Reis. E outros povos, Até porque Salomão significa filho da paz. Salomão significa paz. Então ele fez uma aliança diplomática da época, para a construção do templo, para a construção do palácio, para a construção do reino de Israel. E ele foi um rei que ele teve que fazer muitas diplomacias da época, muitas alianças políticas com muitos povos. Então está registrado nesses textos ao qual eu apresentei. Você pode estar analisando, que você for assistir esse vídeo, que eu estou falando sobre o rei Salomão. Então, eu quero colocar as duas correntes principais: aqueles que colocam Salomão no céu e aqueles que colocam Salomão no inferno, a partir de bases textuais, bases bíblicas, o que está registrado, até porque a gente não encontra na Bíblia resposta daquilo que a gente até imbui ou tenta, foi salvo ou não foi salvo, se arrependeu ou não se arrependeu, está no céu ou não está no céu. Então vamos analisar bem devagar nesse vídeo aqui, e convido você para abrir a sua Bíblia também, está analisando, procurando respostas, mas resposta dentro do texto bíblico, ok? Então, ele também teve muitas esposas, isso é bem falado, Teve muitas esposas, muitas concubinas estrangeiras para selar aliança, São chamados casamentos políticos. Então, ele tinha
700 princesas, né, e 300 concubinas. Então tudo isso era casamento político, casamentos políticos, né, casamentos políticos. E foi adquirindo cada vez mais riquezas e glória, né, como está registrado no capítulo 10, versículo 14 e 19. Então, era um homem muito sábio, muito rico. E uma das coisas é a seguinte: na juventude de Salomão, quem sabe dentro dos seus 20 anos de idade, quando ele começou a reinar em Israel, Deus apareceu para ele, né, na sua juventude 2 vezes, né? E Deus perguntou para ele o que ele queria. E ele respondeu que queria sabedoria. E ele pediu muito bem, pediu sabedoria para governar o povo de Israel, pediu sabedoria para administrar, né? Essa sabedoria é uma sabedoria administrativa, para reinar e administrar bem o povo de Israel. Então Salomão teve, né, essa graça e essa bênção que Deus apareceu para ele e falou algo muito especial, fortificou o coração de Salomão, né? E já também eu quero dizer que quando a rainha de Sabá visitou Salomão, Salomão não tinha essas 1000 esposas. Não há no texto. Só registra no texto, no capítulo 12, que Salomão teve essas muitas mulheres na sua velhice. Nós temos que fazer a leitura acerca de Salomão, Salomão na juventude e Salomão na velhice. Salomão na juventude era um homem crente, era um homem que buscava Deus, era um homem temente. Israel teve grandes prosperidade porque estava debaixo da obediência de Deus. E os textos principais, como ressalta, a fonte da bênção no Antigo Testamento é a obediência. A fonte da desgraça, né, é a desobediência. Enquanto Salomão estava na obediência aos mandamentos, aos estatutos estabelecidos por Deus, Deus estava com Salomão e Deus estava trazendo prosperidade e bênção para o povo de Israel. Então, já contextualizo e tento pensar sobre essa questão no final da vida dele, porque quando a rainha de Sabá visita ele, a rainha de Sabá, ela admira, né, a grandeza do reino de Salomão. E naquela parte lá, não há esse tanto de mulheres, essa aglomeração de mulheres. Isso vai acontecer no final da vida dele, tá? Aqui está registrado em 1 Reis, capítulo 12, ok? Então, em Deuteronômio, apesar que ele teve muitas riquezas, Salomão era um amante de cavalo. Salomão gostava muito de cavalo, né? Tinha muito cavalo. Então esses cavalos que vinham para Israel, era tudo importado do Egito, né? Até porque quando você olha o livro de Cantares, ele chama as mulheres, sunamita, né, como as éguas de Faraó, né? Que a gente for chamar no contexto hoje pós-moderno, isso gera até processo, claro. Mas ele chamava as mulheres de éguas de Faraó. Tem um motivo. Porque ele chamava isso éguas de Faraó? A gente pergunta, mas tinha que ser logo éguas de Faraó? Quando você analisa, né, o contexto cultural, o contexto social, o contexto cultural do Egito, você vai ver que as éguas de Faraó eram adornadas com ouro. Olha só, as éguas de Faraó eram adornadas com ouro. Então, quando Salomão, aquelas éguas muito bonitas, né, muito bem trabalhada, muito bem adornada, muito bem apreciada na sua estética, na sua beleza, ainda tinha um adorno de ouro. É por isso que Salomão, de forma carinhosa, chama no livro de Cantares, né, as mulheres de éguas minha, né, ou éguas de Faraó, mas com uma forma prazerosa, uma forma carinhosa, né? Um amor fileu, vamos colocar dessa maneira. Então, ele importava muito cavalo. Mas tem uma questão seguinte, que diante da riqueza, Salomão foi muito rico, gastou muito, né? E o gasto dele foi com as mulheres, o gasto muito com as mulheres, nos palácios, o gasto nas grandes construções faraônicas, não, salomônica, né? Salomônicas, as construções que Salomão construiu foi muito cara. Então, uma das questões que Deus já havia deixado antes de se constituir um rei em Israel, começando com Saul, porque o desejo de ter um rei que se parecesse com as demais nações vieram do povo. Quando o povo foi até Samuel, que os filhos de Samuel não andaram no caminho de Deus, né, foram perversos, corruptos, o povo de Israel foi até o sacerdote, o juiz, né, o profeta Samuel, falou para ele: nós queremos um rei, como as demais nações têm um rei.
Então eles queriam imitar, né, ter imitação, né, imitar as demais nações que tinham rei. Então eles queriam ter um rei. Então Deus, antes da nação, lá na época de Samuel, pediu um rei para eles, para que eles pudessem ser como as demais nações cananeias e etc. ao seu redor. Deus já havia estabelecido regras, e essas regras estão em Deuteronômio capítulo 17, versículo 14 e 20. Você pode estar abrindo na sua Bíblia, Deuteronômio, né? 17, 14 e 20. Vamos colocar, ó. Lemos os preceitos de Deus aos reis, proibindo-lhes de afirmar aliança com o estrangeiro, adquirir cavalos no Egito, multiplicar esposa e acumular cada vez mais ouro, né? Então a questão não poderia acumular ouro, não poderia acumular muitas mulheres, não poderia acumular cavalos, né? Que isso poderia levar eles para a ruína. A questão das mulheres em si era perverter o coração do homem, como perverter o coração de Salomão na sua velhice. Ok? Se quando entrares na terra que o Senhor, quando ele fala quando entrar na terra, é a terra de Canaã, é a terra prometida. E Deus já vinha falando. O livro de Deuteronômio significa o que? Segunda lei. Deuteronômio significa segunda lei. Deuteronômio, segundo, né? Aí vem o que? Nomos significa lei. Então, Deuteronômio significa segunda lei. E essa lei foi transmitida por Moisés nas campinas de Moabe, lá na margem, já na entrada do Rio Jordão para a terra prometida, a terra de Canaã, que hoje é chamada Palestina, ok? Então, se quando entrares na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, tiveres tomado posse dela, nela tiveres se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloque um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos. Olha lá, esse rei não pode adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Esse foi o erro do Salomão, né? Pois o Senhor lhe disse, jamais voltei para esse caminho, o caminho do Egito. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, olha o problema do Salomão. E se o fazer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Então, misericórdia, diante, Salomão, na sua velhice, quebra todas essas regras, né? A questão do acúmulo de riqueza, de ouro, de prata, de mulheres, de cavalo, de voltar para o Egito. E até a primeira esposa de Salomão foi uma egípcia, né? Filha de Faraó. Então, quer dizer, nesse caminho, já no início, Salomão já começa a se desviar bastante daquilo que está registrado em Deuteronômio capítulo 17, versículos 14 e 20, ao qual foi lido, né? O acúmulo de ouro, de prata, de mulheres, de cavalo, de voltar para o Egito, de fazer aliança, né? E de ter muitas mulheres e essas mulheres perverter, desviar o coração de Salomão, né? Desviar o coração do homem. Eu falei que Salomão porque nós já estamos tratando a questão de Salomão e a pergunta que foi feita já no início, né? Será que Salomão foi salvo? Então vamos tentar ler esses textos e pensar o que os textos nos traz como resposta para essa pergunta, né, ao qual estamos fazendo, né? E outra questão, né? E quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo, uma cópia da lei que está a cuidado do sacerdote levita para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, e cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos esses decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e não se desvie da lei, nem para a direita nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reino sobre Israel, bem como o dos seus descendentes. É o final de Deuteronômio 7, 17, 14 e 20. Deus já previa, Deus já estabeleceu regra, Deus já estabeleceu diretrizes para que o israelita, ao qual fosse rei de Israel, fosse constituído rei, tivesse já normas e regras estabelecidas para caminhar conforme os mandamentos de Deus, né? Então, vamos fazer uma análise sobre o assunto.
Até onde a Bíblia diz sobre Salomão, não diz que ele se arrependeu. Não diz que ele se arrependeu. Que vamos pegar 1 Reis capítulo 9:4, né? 1 Reis capítulo 9:4, é um texto bem preciso, né? Que a gente pode estar até pegando. Eu vou até ler esse texto aqui para a gente não cometer nenhum deslize relacionado a esse pensamento voltado para salvação, não salvação, ou arrependeu, não arrependeu. Então, a questão do capítulo 9, versículo 4, eu vou até ler aqui na Bíblia minha, que está aqui, ó. Deus até coloca o seguinte aqui, ó: se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e meus juízos, então confirmarei o teu trono sobre Israel para sempre, como falei acerca do teu pai Davi, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. É uma promessa messiânica que foi falada lá em 2 Samuel 7, 14 e 15, pela boca de Davi, que o Messias, o Ramachias, o Cristo, viria da descendência de Davi. É daí que sai no Salmo, nos demais livros, a partir desse texto de 2 Samuel 7, 14 e 15. Então Deus fala através aqui, Deus fala com Salomão, para que ele pudesse andar nos caminhos ao qual Davi caminhou. Então, dentro aqui, Salomão tem toda uma oportunidade, tem toda uma experiência, uma vivência, né? Uma oportunidade tão grande da parte de Deus, que Deus usa de benevolência com ele, né? Então, essa é a questão da análise, né? Até onde a Bíblia diz sobre Salomão, não diz que ele se arrependeu, não tem no texto, mas vamos analisar mais um pouco para não ser muito rápido, né, ou precipitado. Se tu andares perante mim, né, como andou Davi teu pai, repetindo o texto, com inteireza de coração e com sinceridade para fazeres segundo tudo que mandei, guardares os meus estatutos, meus juízos. Vejo que o verso diz, se tu andares, né? O texto lá, o verso, né, que está dentro do capítulo 9, versículo 4. Então vamos pegar, se tu andares, né? Se tu andares perante mim como andou Davi. Davi andou como? Davi andou como? Com inteireza de coração, com sinceridade, para fazer tudo o que te mandei, guardar os meus estatutos, os meus juízos. Então, Davi andou nos mandamentos, nos estatutos, na lei ao qual Deus estabeleceu. Então fica essa palavra aqui da parte A do texto, se tu andares, isso serve para mim e para você também, para estar refletindo, né? Andar segundo a vontade diretiva de Deus. Mas não andou, né? A pergunta é, Salomão andou ou não andou? Como está registrado no capítulo 9, versículo 4, andou ou não andou? A resposta, na sua juventude até andou, mas no final da sua vida, na velhice, Salomão tem um desvio muito grande, então não andou. Agora vamos ver em 1 Reis, capítulo 11, versículos 5 e 6. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa do Sidônio. Está registrado em 1 Reis, capítulo 11, versículos 5 e 6, né? Então ele seguiu a Astarote, deusa do Sidônio. Milcom, abominação dos filhos de Amon. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Veja que Salomão foi idólatra. No versículo 6, né, do capítulo 11, ele foi idólatra. Diz que Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como fez Davi seu pai. O capítulo, né, que fala da apostasia de Salomão é o mesmo que fala sobre a sua morte. Isso é terrível. Então só o capítulo 11, eu tinha falado do capítulo 12, o capítulo 11, né? O capítulo 11 que fala da apostasia de Salomão, da idolatria de Salomão, é o mesmo que fala sobre a morte de Salomão. Mas eu convido você para estar lendo todo o capítulo dentro do versículo 1 até o último versículo que fala do final da vida de Salomão. Para você não cometer, né? Vamos dizer o seguinte, uma desonestidade acadêmica, teológica, a respeito do texto, né? A respeito de colocar alguém no inferno, nada disso. Não estamos aqui. Estamos aqui para analisar o texto, e não para
ter um papel de divindade, de juiz, para colocar alguém no inferno, porque isso não está parte da nossa jurisdição, dos nossos conceitos, e etc. Nada disso. Estamos só analisando, tentando trazer uma resposta, um pensamento acerca daquilo que é verdade, que está na Bíblia Sagrada. Somente isso. Então, se trata dessa maneira. Até porque o capítulo 11 também, que você for analisar, Deus aparece para Salomão 2 vezes. As 2 primeiras vezes que Deus aparece na juventude de Salomão, apareceu em sonho. Ainda pedindo para ele, falando para ele: o que tu queres, Salomão? E Salomão pediu sabedoria, as 2 primeiras. Agora tem essas 2 últimas, que vamos colocar que são essas 2 últimas aqui, não fala a maneira que Deus apareceu para Salomão. O texto não diz, mas fala que Deus apareceu para Salomão, advertindo ele, fazendo uma advertência. Não fala que foi em sonho, ou em profecia, ou de alguma forma, não fala nada disso, né? Então, Deus advertiu a Salomão acerca daquilo que ele estava praticando de errado, estava desviando do caminho, né? Então, o capítulo 11, versículo 43 de 1 Reis, né? E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Veja que aqui narrou a sua morte e não houve nenhuma indicação de que ele tenha se arrependido, né, dentro do capítulo 11. Muito pelo contrário, Salomão não perseverou em andar no caminho de Deus. Salomão, de servo de Deus, passou à idolatria. Salomão não podia mais dizer que o Senhor era o único Deus. O livro da Bíblia escrito por ele não justifica seus erros. Ninguém vai ser salvo. Ninguém vai ser salvo, né, e poder deixar livros escritos, nem mesmo por ter pregado o Evangelho. Claro que não, né? A pessoa pode também ser salva ou não também. Isso também vai depender muito da pessoa seguir o caminho de Deus corretamente e daquilo que Ele estabeleceu para nós vivermos o que devemos viver, né? Então, nessa questão aqui, o texto do capítulo 11 não diz nada que Salomão se arrependeu. Nesse texto só aqui do capítulo 11 não diz que ele se arrependeu. Mas o capítulo 11 fala das muitas mulheres, da idolatria. A gente tem que colocar o seguinte. Vamos colocar no Reino Unido. O Reino Unido de Israel. São os 3 reis principais que governaram Israel por 40 anos. O primeiro rei, Saul. O segundo rei, Davi. O terceiro rei, Salomão, né? Terceiro rei, Salomão. Então, no reino de Saul, Saul não teve nenhuma preocupação em restaurar o culto a Deus. Saul não teve essa preocupação, não. Saul não teve a preocupação de buscar a arca do concerto, de restaurar o culto a Deus. Então, no contexto do ministério de Saul, do rei Saul, ele não buscou restaurar o culto a Deus. Agora vamos para o reinado de Davi. Saul reinou 40 anos, Davi vai reinar 40 anos sobre Israel. Então, Davi teve uma preocupação de restaurar o culto a Deus. E logo após, como está registrado em 2 Samuel capítulo 7, versículo 1 até o 14 e 15, Davi faz um palácio, né? Davi faz um palácio para ele, mas Davi tem um desejo de construir um templo para Deus, mas o profeta Natan falou que não ia construir, porque era um homem de guerra, estava com a mão suja de sangue, etc. Mas ele fez a questão da arrecadação das ofertas, né, dos bens e tudo mais, para que o seu filho, o seu futuro filho, que fosse rei, pudesse construir um templo a Deus. Mas Davi restaurou o culto a Deus, e Deus deu o projeto do templo para Davi. Agora, Davi reina sobre Israel 40 anos. Vamos para Salomão, terceiro rei do Reino Unido, né? Saul, Davi, agora Salomão. Salomão faz parte desses 3, né, que são a formação do Reino Unido, né? Então, Salomão reinou 40 anos sobre Israel. Recebeu todo o projeto que veio de Deus para Davi, Davi passou para o filho. Salomão teve toda a arrecadação de dinheiro que Davi havia arrecadado como projeto para a construção do templo. E como Davi, seu pai, procurou restaurar o culto a Deus, Salomão também, no início do seu reinado, com os 20 anos ao qual ele começou a reinar Israel, Deus deu sabedoria para ele governar Israel.
e ele procurou construir o templo a Deus. Construiu um palácio para ele, mas também construiu um templo magnífico, né, que era uma das 7 maravilhas, vamos dizer, do mundo antigo, né, que todos os reis, né, daquela época vinham ouvir a sabedoria de Salomão, vinham ver a grandeza do reino de Salomão, vinha ver o que Deus havia feito no reinado de Salomão. Então, Salomão, a princípio, em sua juventude, procurou restaurar o culto a Deus. Até que na primeira oração, a glória de Deus tomou o local. Né? Deus falou com Salomão. Na segunda oração que foi feita dentro do templo, né, além da glória que tinha enchido o templo, o fogo de Deus havia descido sobre o holocausto e consumido, né, todo, e Deus estava presente no templo. Então a gente vê 2 grandes, longas orações no Antigo Testamento que são feitas por Salomão. Salomão procurou, novamente, porque eu repito novamente, Salomão procurou restaurar o culto a Deus. Mas, eu coloco o mas, além de restaurar o culto a Deus, Salomão reintroduz a idolatria, infelizmente. Ele restaura o culto a Deus, mas Salomão reintroduz a idolatria, conforme está registrada no capítulo 11. O capítulo 11 de 1 Reis. Então, ele restaura o culto a Deus, mas reintroduz a idolatria no reino de Israel. A pergunta é, ou então a resposta, né? Vamos colocar o seguinte: Salomão, a divisão do reino, eu falei do Reino Unido. O rei Saul, Davi e Salomão faz parte do Reino Unido, né? Todo Israel. Saul reinou sobre as 12 tribos. Davi também sobre as 12 tribos. Salomão sobre as 12 tribos. Mas por causa da idolatria de Salomão, o reino foi dividido. Deus dividiu o reino, né? Deus dividiu o reino, mas ele reintroduz a idolatria. E esse mal só vai ser, vamos colocar assim, tirado pela raiz lá a partir do cativeiro babilônico de 586, ou então cativeiro do povo de Israel assírico em 722, em misericórdia, né, devido a isso, né? Então, né, acontece que Deus alertou bastante Salomão, né, acerca desse momento que ele viveu. Então, vamos analisar mais um pouco. Ora, uma vez que Salomão foi rei de Israel, ele deveria ter sido obediente a essas ordens, mas infelizmente não foi. Assim surge a dúvida: será que Salomão foi salvo, né? Será que Salomão foi salvo? No capítulo 11 fala que ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu. Não tem dizendo lá no capítulo 11 que ele se arrependeu, né? Não tem dizendo nenhum local lá dizendo que ele se arrependeu. Algumas pessoas afirmam que não, né? Algumas perguntas, você pergunta para algumas pessoas: Salomão foi salvo? Né? Alguns vai dizer não. Você pergunta para outros: Salomão foi salvo? Outros vai dizer sim. Então, estou analisando o texto e vou colocar a outra base de correntes, né? Escolas teológicas, uns que defendem que foram para o céu, outros que não foram para o céu. Então, porque ele não... muitos colocam, né, a questão, algumas pessoas afirmam que não, porque ele não é listado na lista dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Eu acho muito fraco essa parte, né? Salomão não aparece no capítulo 11 de Hebreus, né, na galeria dos heróis da fé, então ele não foi salvo. Não, isso não é base para isso, não, para você dizer que ele não foi salvo, né? Não tem nem base, né? Mas esse argumento se mostra fraco demais, pois Hebreus capítulo 11 não pretende ser uma lista completa de todas as pessoas que foram salvas. Muitos nomes não foram listados nela e foram pessoas justas, né? Então isso não se dá base para dizer que não foi para o céu, tá? Então, o fato de Deus não ter registrado os grandes pecados de Salomão em seus últimos anos, né? O fato de Deus não ter registrado os grandes pecados de Salomão em seus últimos anos, principalmente que está registrado segundo as Crônicas 9:30, pode ser talvez porque ele se arrependeu e alcançou misericórdia. E assim aconteceu. Os seus pecados foram lavados e tirados, né, portanto, e não registrados, né? Essa seria então uma indicação de que Salomão tenha acertado as coisas com Deus antes de morrer.
antes de morrer, né? Mas vamos analisar aqui Segundas Crônicas, só para pegar Segundas Crônicas, Segundas Crônicas capítulo 9, versículo 30, só para analisar esse texto, para se pensar o que o escritor de crônica, né, que segundo a tradição judaica, possivelmente foi Esdras que escreveu, Segundas Crônicas capítulo 9, versículo 30, 31, você pode estar analisando aqui o texto aqui também. Ó. E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel.